Garoto de 10 anos que desaparece, a mãe demora para comunicar à polícia e agora é considerada suspeita neste sumiço no Mato Grosso. Nossos repórteres de São Paulo foram até lá. Na pequena vila do interior do Mato Grosso se esconde o mistério sobre o desaparecimento de Claudemir. Há mais de um mês do sumiço, as buscas pelo menino de 10 anos continuam. Parentes sofrem e pedem por ajuda. E a gente está aqui para fazer um apelo para as autoridades, para a justiça e para as pessoas que, se souber de alguma coisa que deve ser com ele, ou souber do paradeiro dele, e comunica a família, comunica a polícia, porque não está sendo fácil. Uma nova denúncia levou a polícia até uma área de mata 70 quilômetros distante do local onde a família mora. A polícia não descansa. Quer achar provas concretas que expliquem o que aconteceu com o garoto. O que chama a atenção são os suspeitos do envolvimento no sumiço de Claudemir. São pessoas muito próximas a ele, a mãe e o padrasto. As contradições no depoimento do casal, o descaso e a frieza com que a mãe lida com o desaparecimento do filho, colocam ela e o marido no cenário de um possível crime. Um assassinato seguido de ocultação de cadáver. Ele trabalha com duas linhas de investigação. Ele pode ter sido assassinado, como ele pode estar com vida, e espero que seja a segunda opção. Uma prova do descaso é o boletim de ocorrência ter sido registrado somente 4 dias após o sumiço de Claudemir. Todo esse conjunto de coisas coletadas na investigação é que a família passou a ser realmente alvo de investigação. A mãe e o padrasto, principalmente. A mãe, o padrasto e o irmão que foi o que esteve com ele por último, né? O Cidade Alerta foi até o estado do Mato Grosso entender os detalhes sobre o desaparecimento de Claudemir, filho de Edivone Maria, com um homem ainda não localizado pela polícia. A criança mora nesta casa na Vila Entre Rios, que fica perto da cidade de Sorriso, com a mãe, a irmã recém-nascida de pouco mais de um mês e o padrasto, Juliano da Silva. Desde que a polícia foi comunicada sobre o desaparecimento de Claudemir, que pessoas são ouvidas. A polícia esteve na vila atrás de informações. Moradores foram entrevistados. E o que chamou a atenção é que a maioria das pessoas afirmava que a família deveria ser investigada, principalmente a mãe e o padrasto. Havia relatos de que o menino sofreria maus tratos. A família também estaria desinteressada em procurar Claudemir. Estaria levando a vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Os parentes teriam ainda ficado irritados muitas vezes quando questionados sobre o sumiço. O boletim de ocorrência só foi registrado dias depois porque os vizinhos fizeram pressão. Para a polícia, a dona Edivone alegou a dificuldade de deslocamento até a delegacia mais próxima, mas a justificativa não convenceu. Segundo os vizinhos, a mãe da criança sempre se esquivava do assunto e criava empecilhos para não ir até a delegacia. Isso causou tanta indignação na população que os moradores chegaram a cogitar a possibilidade de eles mesmos prenderem a família e forçarem eles confessarem o que fizeram com o menino. De acordo com a polícia, uma vizinha chegou a mostrar uma viatura da polícia para Edivone pedir ajuda e ela não fez nada. Claudemir sumiu no dia 16 de dezembro do ano passado. De acordo com a mãe, o filho saiu de casa cedo para ir até a casa do irmão mais velho almoçar e não voltou mais. Claudemir esteve realmente na casa do irmão. A polícia já confirmou que ele almoçou mesmo lá. De acordo com a cunhada do menino, ele saiu logo depois de comer. Claudemir foi visto em seguida sentado em um monte de madeiras próximo a uma madeireira. Por volta das 2 horas da tarde, algumas crianças se juntaram a ele para andar de bicicleta. Eles foram todos juntos até uma borracharia para consertar o pneu de uma das bicicletas. Logo depois, as crianças foram embora e Claudemir seguiu sozinho sentido a casa dele e não foi mais visto. As crianças foram ouvidas pela polícia e relataram que naquele dia Claudemir estava triste.
e que ele teria mostrado hematomas nas costas. A criança teria contado que havia sido agredida pela mãe dias antes. Na Vila Entre Rios, todos sabem como Claudemir é tratado. Ele sempre foi uma criança que viveu solta, sem muita atenção da mãe. O menino passou o último ano sem ir a uma escola. O que chama a atenção é que após o desaparecimento dele, Edivone matriculou o filho em um colégio. Estranho ou não o comportamento da mãe. Ela passou, de certa forma, a ser suspeita também do caso, porque não é natural que uma mãe demore 4 dias para comunicar um desaparecimento. Geralmente uma criança, quando desaparece por horas, a mãe já fica desesperada, imagina por 4 dias. Outras informações ainda mais intrigantes também chegaram para a polícia. Gritos teriam sido ouvidos da casa da família na noite anterior ao sumiço. Era como se alguém estivesse sendo agredido. Após o desaparecimento, uma testemunha afirmou ter visto Juliano às 3 horas da madrugada, saindo de uma mata empurrando um carrinho de mão com um lençol branco em cima. Buscas foram feitas na região, mas nada foi encontrado. Juliano foi conduzido até a delegacia para prestar depoimento. Ele permaneceu em silêncio até a chegada do advogado. Comportamento estranho para quem quer encontrar um parente desaparecido. Juliano, na ocasião, não demonstrou qualquer sentimento ou interesse nas investigações. Durante o depoimento, contradições foram identificadas. Juliano indicou 3 locais que ele estaria no dia do desaparecimento do enteado. Na primeira versão, ele disse que fazia uma diária como pedreiro. A polícia foi até o encarregado da obra checar a informação. O homem negou que Juliano estivesse trabalhando naquele dia. O depoimento da mãe de Claudemir também gera dúvidas no que diz respeito ao momento que ela teria tomado conhecimento sobre o sumiço do filho. Edivone diz que foi na mesma tarde, mas testemunhas afirmam que foi somente no dia seguinte. Enquanto nada é encontrado, ficam as incertezas e o sofrimento do resto da família que vive em outra cidade. Nesse vídeo, os tios, os avós maternos e 2 irmãos de Claudemir se mostram preocupados com a situação e a falta de notícias. Eles não querem acreditar no envolvimento de Edivone e do marido dela. Eu estive lá, né, Entre Rios também, fiz umas buscas lá, o que eu pude lá, né? Porque eu também deixei minhas filhas para trás aqui para poder ir ajudar lá a procurar, mas eu não consegui nada. Claudemir vive em uma casa humilde de madeira de apenas um cômodo. Na casa ninguém tem emprego fixo. Somente o padrasto Juliano faz de vez em quando alguns bicos. Na região todo mundo sabe que a família passa dificuldade. Claudemir com frequência se alimenta na casa da vizinha. Ganha pães que sobram da padaria e outros alimentos fornecidos pelos vizinhos. No dia anterior ao sumiço, Claudemir ganhou um frango de um comerciante, levou para casa e entregou para a mãe. É por essa e outras atitudes que Claudemir é querido por todos. Ele conquista por ser prestativo e esbanjar carisma. Onde está Claudemir? A casa da família foi periciada. Luminol foi usado para tentar encontrar manchas de sangue. Juliano não tem celular, mas o da esposa Edivone e da mãe dele foram apreendidos. A polícia vai analisar os dados e espera encontrar algo. A corrida é contra o tempo. Sem corpo, a polícia não pode pedir a prisão de ninguém. Por isso, todas as denúncias nesse momento são importantes. Eu sou a avó do Claudemir, me chamo Ana. Eu peço pelo amor de Deus que ajuda alguém que tem alguma notícia, outro sabe de alguma coisa, que avise a polícia. Está sendo muito difícil. Enquanto gravávamos a reportagem, uma nova informação chegou. Uma operação precisou ser organizada. Mais uma vez, a polícia foi às ruas atrás de Claudemir. A viatura da Polícia Civil vai saindo agora. São 150 quilômetros até Feliz Natal.
Cerca de 2 horas de viagem até lá e a nossa equipe vai acompanhar a polícia. Chegamos na cidade de Feliz Natal. Não demorou e a paisagem vista pela janela mudou de área urbana para rural. Ingressamos em uma longa estrada de terra. Pelo caminho encontramos muita poeira e buracos. O local que a polícia segue é de difícil acesso. Poucos detalhes foram passados. Não sabemos o que encontraremos pela frente. E, de repente, é o fim da linha para nossa equipe. Nós percorremos 150 quilômetros na rodovia, cerca de 70 quilômetros na estrada de terra, mas a partir de agora a gente não pode seguir mais. A Polícia Civil pediu que a gente aguarde aqui nesse ponto, porque a estrada a partir de agora fica muito estreita, o local é de difícil acesso, a gente consegue acompanhar, olha só, a viatura seguindo pela lama. Há muita água aqui e o nosso carro, que é um carro comum, não consegue acessar a estrada. Por isso, eles seguiram na viatura e a gente vai aguardar o resultado dessas buscas. Vai saber se o Claudemir está realmente nesse assentamento mais à frente. A informação, segundo a denúncia, é de que o menino estaria vivo. Ele teria fugido para cá porque sofreria abusos sexuais. A polícia ainda não sabe se por parte do padrasto ou do irmão de Claudemir. Esse irmão, segundo informações da polícia, se mudou da casa onde morava e ninguém sabe do paradeiro dele. Agora você vai entender melhor por que a nossa equipe não pôde avançar. É nessa mata que se esconde o assentamento onde Claudemir estaria. Mas com quem? Em quais condições? Segundo a polícia, a denúncia informou que a criança estaria sofrendo abusos e por isso teria sido levada para dentro dessa mata, com outras pessoas. Pode ser que realmente ele possa estar em outro local, num distrito, vivendo com outra família. O que vai ser questionado é por que essa família não apresentou, sabendo de toda a repercussão que o caso vem ganhando. A polícia tem 2 nomes como sendo os possíveis causadores dos supostos abusos: o padrasto ou o irmão de Claudemir, o mesmo que ele esteve na casa antes de sumir. Quem seria o causador desses abusos? Na denúncia não fica específico se é o padrasto ou se é o irmão, porque esse irmão, segundo as informações dos investigadores, ele já não está mais lá na cidade. Inclusive, a própria família já mudou de residência também. Então, assim, são situações que a gente vai ficando cada vez mais intrigado porque dessa dificuldade toda em auxiliar no trabalho da investigação. Depois de um dia inteiro dentro da mata, infelizmente nada foi encontrado. Claudemir continua desaparecido. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Claudemir, por favor, procure imediatamente a polícia.